A povoação de Alagoinha começou no final do século XVIII, com a instalação de uma fazenda. Em 1833, foi elevada à condição de distrito. A emancipação política só ocorreu 115 anos depois, quando se desligou de Pesqueira. Alagoinha vive basicamente da agropecuária. Fica a 230 quilômetros do Recife, no agreste meridional. O município tem 11 mil habitantes. Uma das figuras conhecidas na cidade vive do verso e da viola. Sou de Pernambuco, um pequeno cantador. Olha aqui José Castor, que não quer dar passo à toa. Vão desculpando dessa minha poesia. Olha aqui o nosso bom dia. Eu tô na beira da lagoa, capim da lagoa. Criado comigo, criado comigo, capim da lagoa. É assim. Quem conhece o senador Marco Maciel não incita em dizer: o homem faz política 24 horas por dia. Foi com essa disposição de trabalho que ele arregaçou as mangas para disputar com o ex-ministro Aureliano Chaves e a deputada Sandra Cavalcante a indicação do PFL para concorrer à presidência da República. Ontem o partido fez uma prévia para a escolha do nome, mas decepcionou pelo número de eleitores que participou, 15% em média. O senador Marco Maciel acompanhou as prévias aqui do Recife e veio ao estúdio do Bom Dia para falar sobre a disputa. Bom dia, senador. Muito bom dia, Amaral. O senhor já tem informações sobre o andamento da apuração? Ainda são resultados muito parciais e por isso nós não podemos ainda fazer projeções mais definitivas. Agora, uma coisa é certa, Amaral, é que as prévias foram uma decisão muito acertada da convenção do partido e por isso eu lutei para que elas se realizassem. Porque, na realidade, no momento em que se fala em democracia participativa, o nosso partido dá um exemplo. Quer dizer, em lugar de escolher um candidato à presidência da República numa convenção, votando 400, 500 pessoas no máximo, nós resolvemos fazer com que a escolha brotasse de uma consulta às bases, ou seja, abrindo espaço para que 800 mil pessoas votassem, ou seja, o correspondente a 1% do eleitorado brasileiro. Senador, já dá para prever a essa altura se o candidato à presidência será o senhor ou o ex-ministro Aureliano Chaves? Olha, eu acho que ainda não. Eu tenho a impressão que um resultado mais claro só fica possível dar por volta de quarta-feira. Agora, eu estou otimista com os resultados. Eu recebi informações durante a noite e durante a madrugada e confirmando as minhas projeções, né? E por isso que eu estou otimista, mas realmente eu preferi aguardar o resultado das apurações. De fato, houve uma abstenção relativamente alta, mas eu também devo dizer que as prévias no Brasil são algo semelhante como as primárias nos Estados Unidos. Ou seja, elas não são obrigatórias, é diferente do voto nas eleições gerais, organizado sob a presidência da Justiça Eleitoral, em que o voto é direito e dever, o voto é obrigatório. Nas prévias não, o voto, como nas primárias americanas, o voto é voluntário. Repare bem, os Estados Unidos, que tem uma tradição muito grande de realizar as primárias, lá mesmo a abstenção é muito alta. O que se realizou de alguma forma no Brasil também. Mas em que pese tudo isso, eu considero que o número de pessoas que compareceu foi muito expressivo e vamos admitir uma hipótese que tenham comparecido apenas 20%. São 160 mil pessoas escolhendo um candidato à presidência da República. Senador, o senhor, durante a campanha, durante o desenvolver da sua participação, o senhor defendeu sempre que essa disputa pela presidência não será ideológica. Por que o senhor diz isso? O brasileiro não tem ideologia definida? Não, a minha tese é de que o brasileiro não está tão preocupado nesse confronto direita versus esquerda. Ele está antes preocupado, e esta que, a meu ver, a grande questão, é numa proposta moderna, ou seja, numa proposta que venha naturalmente enfrentar e resolver as grandes questões nacionais. Ou seja, quem tiver uma proposta moderna por oposição a uma proposta arcaica, velha, esse vai levar vantagem. Quem tiver uma proposta de desenvolvimento por oposição da estagnação, leva vantagem. Quem tiver uma proposta de honradez contra a da corrupção, quem tiver uma proposta da competência contra a inexperiência, enfim, quem tiver uma proposta nessa linha vai levar melhor. E por isso eu estou confiante que o nosso partido, o PFL, tão logo define o seu candidato nas prévias, isso pode ocorrer até quarta-feira, nós vamos ter condições de ter um bom desempenho. A minha ideia, inclusive, se vitorioso nas prévias, como espero, é justamente oferecer uma proposta moderna para o país, ou seja, uma proposta calcada nesse liberalismo social, nesse liberalismo progressista, que empolga o mundo todo, inclusive o Brasil. Veja agora a Rússia de Gorbachev, veja agora, por exemplo, as próprias reformas que estão sendo feitas na China. Quer dizer, essa proposta liberal moderna não é uma proposta apenas do chamado
dos chamados países do mundo ocidental, etc. Mas é uma proposta que, digo, empolga inclusive os países de economia centralizada e economia do comando. Senador, por que o senhor mandou fiscais para acompanhar o resultado das prévias em Belo Horizonte? Os jornais de hoje dizem que o ex-ministro Aureliano Chaves não ficou satisfeito com a presença de marcialistas lá. Por que foi que o senhor mandou fiscais? Aliás, nós mandamos fiscais para o Brasil todo. Era da regra do jogo que as eleições tivessem o acompanhamento de fiscais. E foi isso que foi feito. Aliás, eu digo sempre, considero que isso é muito importante para todos nós, porque isso garante a lisura do pleito. E vou mais além. Eu acho que isso, de alguma forma, ajuda a consolidar essa experiência das prévias. Considero que, com essa experiência, quem sabe, a gente possa adotar isso como norma no nosso partido, ou seja, toda vez que tivermos que escolher candidatos para as eleições majoritárias, presidente, governador, a gente vai agir dessa forma. O senhor vai apoiar quem ganhar a convenção? Eu acho que é da regra do jogo acatar os resultados. E essa é a minha disposição. Eu espero vencer, quer dizer, eu tenho expectativas muito positivas nesse sentido, mas se não ocorrer, é evidente, acataria as regras do jogo. Isso é do processo democrático. Senador, rapidamente, o senhor com quem faria coligação? Olha, eu acho que o nosso partido tem que ter candidato próprio. Nós somos o segundo partido político do país, estamos estruturados em todo o território nacional, temos bons quadros e uma boa doutrina, essa doutrina do moderno liberalismo. Então, eu acho que nós devemos ter candidato próprio. Aliás, eu percorri o país como presidente do partido, em todo o canto só encontrei um apelo, candidato próprio. E acho que esse deve ser o nosso caminho. Senador, muito obrigado pela presença do senhor aqui no Bom Dia.